Valdeci Nunes conhecia cada palmo daquelas terras como quem decora a própria pele. Aos 42 anos, suas mãos calejadas sabiam distinguir entre a terra boa e a ruim apenas pelo tato, e seus olhos treinados conseguiam prever a chuva 3 dias antes das nuvens aparecerem no horizonte do Cerrado goiano. Era março de 1987 e a fazenda Santa Bárbara, nos arredores de Catalão, respirava o ritmo da colheita que se aproximava. O cheiro de terra úmida misturado ao diesel dos tratores impregnava o ar matinal. Valdeci acordava todos os dias às 5 da manhã, tomava seu café preto forte na cozinha de chão batido e saía para supervisionar os trabalhadores rurais que chegavam de bicicleta das pequenas cidades vizinhas. Sua esposa, Cremilda, sempre reclamava que ele era teimoso demais, que trabalhava até quando o sol já havia se escondido atrás dos ipês amarelos que cercavam a propriedade. Esse homem vai morrer no meio da plantação, dizia ela às comadres durante as missas de domingo na capela de São Sebastião. Cremilda não imaginava o quanto suas palavras soariam proféticas anos depois. A fazenda Santa Bárbara tinha 400 alqueires de soja e milho, herdados do sogro de Valdeci, seu Antônio Nunes, que morrera 5 anos antes, deixando as terras para o genro mais dedicado. Era uma propriedade próspera para os padrões da região, não a maior, mas suficientemente produtiva para sustentar a família e ainda gerar lucro no final da safra. Valdeci planejava expandir a plantação no ano seguinte, talvez comprar o lote vizinho do seu compadre Joaquim, que andava pensando em se mudar para Goiânia. Na manhã do dia 18 de março, uma segunda-feira cinzenta que prenunciava chuva, Valdeci saiu de casa pela última vez. Vestia sua camisa xadrez azul e branca, a mesma que usava para as ocasiões importantes, e carregava uma pasta de couro surrada onde guardava os documentos da fazenda. Tinha uma reunião marcada com o gerente do Banco do Brasil em Catalão para discutir um financiamento, mas antes queria dar uma última olhada no silo novo, construído no mês anterior para armazenar a safra que estava sendo colhida. O silo ficava a 2 quilômetros da casa principal, numa elevação natural do terreno, cercado por uma cerca de arame farpado e um pequeno portão de madeira que Valdeci mesmo havia instalado. Era uma construção simples, de alvenaria, com capacidade para 15.000 sacas de grãos, o maior investimento que a fazenda já havia feito. Valdeci sentia um orgulho especial daquela obra, como se fosse um símbolo de tudo que ele havia conquistado com o próprio suor. Cremilda lembra até hoje que o marido parecia particularmente preocupado naquela manhã, mexendo nos papéis da pasta mais vezes que o necessário, conferindo e reconferindo as chaves no molho. Quando ela perguntou se estava tudo bem, ele respondeu apenas: "Tem umas coisas que não estão batendo direito, mas não é nada que não se resolva." Eram as últimas palavras que ela ouviria da boca do marido. Às 9h30 da manhã, Valdeci entrou na caminhonete Ford azul, modelo 82, e seguiu pela estrada de terra em direção ao silo. O motor diesel fazia um barulho característico que todos na fazenda conheciam, um ronco rouco que ecoava entre os pastos e anunciava a chegada do patrão. Os trabalhadores que estavam na roça o viram passar, acenaram como sempre faziam e continuaram o trabalho. 2 horas depois, quando Valdeci não apareceu para o almoço, Cremilda começou a se inquietar. Ele era pontual como um relógio suíço, principalmente nos dias de reunião no banco. Às 3 da tarde, ela pediu para Osmar, o capataz da fazenda, ir até o silo verificar se estava tudo bem. Osmar encontrou a caminhonete estacionada do lado de fora, com as chaves ainda na ignição e a porta do motorista entreaberta. A pasta de couro estava no banco do passageiro, intocada. Do Valdeci, nem sombra. O portão do silo estava aberto, balançando lentamente no vento da tarde, que começava a soprar mais forte. Lá dentro, tudo parecia normal. As sacas de milho empilhadas conforme Valdeci havia orientado, os equipamentos em seus lugares, a pequena escada de ferro que dava acesso ao topo da construção, aparentemente sem uso. Nenhum sinal de luta, nenhuma pegada estranha na terra batida do chão. Era como se Valdeci Nunes tivesse simplesmente se dissolvido no ar quente do Cerrado goiano, deixando para trás apenas o eco distante do motor da caminhonete e o mistério que assombraria Catalão pelos próximos 19 anos. A notícia da desaparição de Valdeci Nunes
se espalhou por Catalão como fogo no pasto seco. Em cidades pequenas do interior de Goiás, onde todo mundo conhece todo mundo desde o batizado, um homem não some assim, do nada, sem deixar rastro. Principalmente um homem como Valdeci, respeitado, trabalhador, sem inimigos declarados e com uma rotina tão previsível quanto o nascer do sol. Cremilda não conseguiu dormir na primeira noite. Ficou sentada na varanda da casa, olhando fixamente para a estrada de terra, esperando ver os faróis da caminhonete Ford surgindo entre as árvores. Suas filhas, Luciene e Aparecida, de 17 e 15 anos respectivamente, se revezavam para fazer companhia à mãe, mas o silêncio pesava sobre a família como uma mortalha. Na manhã seguinte, Osmar organizou a primeira busca, reuniu os 10 trabalhadores fixos da fazenda, alguns vizinhos e conhecidos, e formou grupos que vasculharam cada canto da propriedade. Percorreram os 400 alqueires a pé, a cavalo e de motocicleta, gritando o nome de Valdeci até ficarem roucos. Examinaram cada açude, cada erosão, cada mata ciliar ao longo dos córregos que cortavam a região. Nada. O delegado Agenor Pereira, responsável pela investigação, chegou à fazenda no 3º dia após o desaparecimento. Era um homem magro, de bigode grisalho, que trabalhava na delegacia de Catalão há mais de 20 anos e já havia visto de tudo, desde brigas de família que terminavam em morte até assaltos em estradas vicinais. Mas o caso de Valdeci o intrigava. Não tem lógica, dizia Agenor para quem quisesse ouvir. Homem não some assim, igual fumaça. Ou foi crime, ou foi acidente, ou o sujeito fugiu por vontade própria. Mas sempre fica alguma pista. As primeiras suspeitas recaíram sobre dinheiro. Valdeci havia sacado uma quantia considerável do banco na semana anterior, 15.000 cruzados, dinheiro suficiente para comprar uma casa na cidade ou começar uma vida nova longe dali. Cremilda jurava que o marido não era homem de abandonar a família, mas o delegado já havia visto muitos casos de homens que pareciam santos e sumiram com a amante ou com dívidas de jogo. Investigaram também a possibilidade de latrocínio. A região era conhecida pela presença de ladrões de gado e assaltantes que atacavam propriedades rurais isoladas. Mas se fosse assalto, por que não levaram a caminhonete? Por que não mexeram na pasta com os documentos? E onde estava o corpo? Durante 6 meses, as buscas continuaram de forma intermitente. A Polícia Civil de Goiás enviou cães farejadores que percorreram a fazenda inteira sem encontrar nem o menor vestígio. Mergulhadores vasculharam os açudes e represas da região. Um avião do Corpo de Bombeiros sobrevoou o cerrado por horas, tentando localizar alguma evidência que pudesse ter passado despercebida nas buscas terrestres. Cremilda emagreceu 15 quilos nos primeiros meses. Seus cabelos, antes castanhos e sempre bem cuidados, embranqueceram prematuramente. Ela desenvolveu o hábito de caminhar até o silo todos os dias, no final da tarde, e ficar ali parada por horas, como se esperasse que o marido aparecesse de repente com aquele sorriso tímido e uma explicação simples para tudo. Ela achava que ele ia voltar, lembra Luciene, hoje com 46 anos e morando em Goiânia. Mãe não aceitava que o pai tivesse morrido. Dizia que ele estava preso em algum lugar, machucado, esperando por socorro. Chegou a contratar um detetive particular de Brasília, gastou todas as economias da família. O detetive, um ex-policial chamado Murilo Cardoso, trabalhou no caso por 3 meses, sem descobrir nada relevante. Entrevistou dezenas de pessoas, revisou todos os documentos da fazenda, investigou a vida pessoal de Valdeci em busca de segredos ou inimigos. Sua conclusão foi devastadora. Ou esse homem foi morto e o corpo foi muito bem escondido, ou ele decidiu desaparecer e foi extremamente cuidadoso para não deixar rastros. O tempo, esse coveiro silencioso de todas as esperanças, começou a fazer seu trabalho. As buscas foram se tornando mais espaçadas. Os curiosos pararam de aparecer na fazenda. Os vizinhos, que no início visitavam Cremilda quase diariamente, foram retomando suas próprias vidas. O caso de Valdeci Nunes virou assunto de boteco, uma história que os velhos contavam nas rodas de viola, sempre com teorias diferentes e cada vez mais fantasiosas. Em 1989, 2 anos após o desaparecimento, Cremilda foi obrigada a assumir legalmente a administração da fazenda.
Sem conhecimento técnico para tocar o negócio sozinha, teve que arrendar a maior parte das terras para um vizinho. O silo, orgulho de Valdeci, foi fechado e lacrado. Ninguém mais queria usar aquela construção que havia se tornado símbolo do mistério. As filhas cresceram sob a sombra da ausência paterna. Luciene casou cedo e se mudou para Goiânia, tentando esquecer a infância marcada pela incerteza. Aparecida terminou os estudos e também deixou Catalão, indo trabalhar como professora em Anápolis. Cremilda ficou sozinha na fazenda, envelhecendo precocemente, conversando com as fotografias do marido e mantendo a esperança como quem alimenta um braseiro que está sempre prestes a se apagar. Os anos passaram. 1990, 1995, 2000. O caso de Valdeci Nunes foi sendo esquecido, arquivado nas gavetas empoeiradas da delegacia, junto com centenas de outros mistérios sem solução. Catalão cresceu, ganhou novas ruas, novos moradores, novos problemas. Uma nova geração nasceu e cresceu, sem nunca ter ouvido falar do agricultor que sumiu no ar. Mas o Cerrado guarda seus segredos com paciência infinita. E às vezes, quando menos se espera, a terra resolve devolver o que estava escondido. Março de 2006. 19 anos haviam se passado desde o desaparecimento de Valdeci Nunes, e a fazenda Santa Bárbara estava irreconhecível. Cremilda, agora com 68 anos, havia vendido a maior parte das terras e mantido apenas a casa onde morava sozinha e alguns hectares ao redor. O silo, que um dia foi o orgulho da propriedade, estava abandonado há quase 2 décadas, com a vegetação do cerrado crescendo ao seu redor e a tinta das paredes descascando sob o sol implacável de Goiás. Edilson Marques, de 26 anos, era um dos poucos jovens de Catalão que decidiu apostar na agricultura. Recém-formado em agronomia pela Universidade Federal de Goiás, havia convencido o pai, dono de uma pequena loja de implementos agrícolas, a investir em terras. Quando soube que Cremilda estava disposta a vender o que restava da fazenda Santa Bárbara, viu uma oportunidade. O preço estava bom demais para deixar passar, lembra Edilson. Claro que eu conhecia a história do seu Valdeci. Todo mundo em Catalão conhecia, mas eram só boatos, né? E eu precisava daquele silo para armazenar a safra. A negociação demorou 3 meses. Cremilda se mostrava reticente, especialmente quando Edilson mencionava seus planos de reformar o silo e voltar a usá-lo. Era como se ela ainda guardasse uma esperança irracional de que o marido pudesse aparecer naquele lugar onde havia sido visto pela última vez. Ela chorava toda vez que a gente falava do silo, conta Edilson. Dizia que aquele lugar tinha uma energia ruim, que tinha alguma coisa errada ali. Eu achava que era só saudade, né? Coisa de viúva que não consegue superar a perda. Em maio de 2006, Edilson finalmente assumiu a propriedade. Sua primeira providência foi contratar uma empresa de Goiânia para fazer a reforma completa do silo. A construção estava estruturalmente sólida, mas precisava de nova pintura, reparos no telhado e modernização dos equipamentos internos. Os operários da empresa construtora Cerrado Lida chegaram numa manhã de segunda-feira, quando o orvalho ainda cobria o capim e o ar cheirava a terra molhada. O encarregado da obra, Antônio Carlos Ferreira, de 43 anos, era um homem experiente que já havia reformado dezenas de silos e armazéns rurais em todo o estado. Logo de cara, a gente notou que tinha alguma coisa estranha, relembra Antônio Carlos, hoje aposentado e morando em Aparecida de Goiânia. O piso do silo estava meio irregular numa parte, como se tivesse sido mexido depois da construção original. E tinha uma diferença na cor do cimento, bem sutil, mas quem trabalha com isso há muito tempo percebe. No terceiro dia de reforma, 17 de maio de 2006, os operários começaram a quebrar o piso de concreto para fazer uma nova base nivelada. Era um trabalho rotineiro, feito com martelete pneumático e pá. Mas quando chegaram na área irregular que Antônio Carlos havia notado, o som do martelete mudou. Era um som oco, sabe? Como se tivesse um buraco embaixo, explica o ex-encarregado. Eu mandei os meninos pararem e cavamos com cuidado, usando só pá e picareta. A 50 centímetros de profundidade, encontraram uma camada de cal virgem. Mais 20 centímetros abaixo, embrulhado em lona plástica preta e fita isolante,
estava um objeto que fez todos os operários recuarem instintivamente. Uma mala de couro marrom, do tipo que se usava nos anos 80, mas que parecia ter sido enterrada há muito tempo. Antônio Carlos, com as mãos tremendo, abriu a mala. Lá dentro, conservados pela cal e pela lona, estavam os pertences pessoais de Valdeci Nunes, sua carteira de identidade, alguns documentos da fazenda, um relógio de pulso Citizen que Cremilda havia dado de presente no aniversário de casamento e algo que ninguém esperava encontrar, um caderno de anotações manuscritas. Na hora que vi aqueles documentos, senti um frio na barriga. Lembra Antônio Carlos, porque todo mundo em Catalão conhecia a história do seu Valdeci. E ali estava a prova de que alguma coisa muito séria tinha acontecido naquele lugar. O caderno, com capa preta e páginas amareladas, continha anotações feitas pela própria letra de Valdeci. Eram registros de datas, horários, nomes de pessoas e valores em dinheiro. Mas o mais perturbador eram as últimas páginas, onde Valdeci havia escrito o que parecia ser uma carta de despedida. Se alguém encontrar este caderno, é porque algo deu errado. Descobri coisas que não deveria ter descoberto. Eles não vão me deixar falar. Cremilda, perdoe-me por não ter contado a verdade antes. As terras do seu Joaquim não eram para vender, era para esconder. O dinheiro que enterraram aqui não era nosso. Eu vi tudo, mas fiquei calado por medo. Agora é tarde demais. Edilson foi imediatamente chamado ao silo. Quando viu a mala e leu as anotações do caderno, suas pernas fraquejaram. Não era apenas a descoberta de pertences de um homem morto. Era a revelação de que o silo havia sido usado para esconder algo muito mais sinistro do que qualquer um poderia imaginar. Naquele momento, eu entendi por que a dona Cremilda não queria vender a fazenda, diz Edilson. Ela sabia que tinha alguma coisa enterrada ali. Talvez não soubesse exatamente o que, mas sentia. A Polícia Civil foi acionada imediatamente. O novo delegado de Catalão, Fernando Guimarães, chegou ao silo acompanhado de peritos de Goiânia e ordenou que a escavação continuasse. O que encontraram nas horas seguintes mudaria para sempre a história daquela pequena cidade do interior de Goiás, porque a mala de Valdeci Nunes era apenas o começo. Enterrado 3 metros mais fundo, protegido por camadas de cal e lona plástica, estava o verdadeiro segredo que o silo guardava há quase 20 anos. Um segredo que explicaria não apenas o desaparecimento do agricultor, mas uma rede de corrupção e crime que envolveu pessoas que ninguém jamais suspeitaria. A revelação chegou aos pedaços, como sempre acontece com verdades que foram cuidadosamente enterradas. Primeiro foram os pertences de Valdeci, depois o caderno com suas anotações, e, finalmente, na tarde do dia 18 de maio de 2006, os peritos da Polícia Civil de Goiás descobriram o que realmente estava escondido no subsolo do silo. 2 malas de dinheiro contendo mais de 200 mil cruzados, uma fortuna em 1987. O delegado Fernando Guimarães percebeu imediatamente que não estava lidando com um crime comum. As notas eram antigas, do período de alta inflação dos anos 80, e muitas ainda tinham as lacres dos bancos. Não era dinheiro de economia pessoal ou de venda de safra. Era dinheiro que havia sido roubado de algum lugar e escondido naquela propriedade rural, longe dos olhos das autoridades. Quando vi aquele dinheiro todo, soube que o caso do seu Valdeci era muito maior do que imaginávamos, lembra o delegado Guimarães. Não era um simples desaparecimento. Era um assassinato para esconder um crime financeiro de grande proporção. As anotações no caderno de Valdeci se tornaram fundamentais para decifrar o quebra-cabeças. Ele havia registrado encontros, conversas e movimentações estranhas na fazenda do vizinho, Joaquim Batista Silva, nos meses anteriores ao seu desaparecimento. Joaquim, que havia sido compadre de Valdeci e pessoa de confiança da família, aparecia nas anotações como J. Ferti estava envolvido em reuniões noturnas com pessoas de fora da região. A investigação revelou que Joaquim Batista Silva não era apenas um pequeno agricultor como todos pensavam. Ele trabalhava como contador informal para vários fazendeiros da região e tinha conexões com políticos locais. Em 1986, havia participado de um esquema de desvio de verbas públicas destinadas ao financiamento agrícola.
dinheiro que deveria ter ido para pequenos produtores rurais, mas foi desviado através de documentos falsos e contas fantasmas. Quando o esquema começou a ser investigado pela Receita Federal, em março de 1987, Joaquim entrou em pânico. Precisava esconder o dinheiro rapidamente, e a fazenda isolada de Valdeci parecia o local perfeito. Mas não contava que o vizinho fosse tão observador. Valdeci era um homem simples, mas não era bobo, explica Luciene, filha do agricultor desaparecido. Ele desconfiou quando começaram a aparecer carros estranhos na fazenda do seu Joaquim. Movimento de gente à noite, conversas sussurradas. E quando viu eles cavando perto da divisa das propriedades, entendeu que estava acontecendo alguma coisa errada. O confronto final aconteceu na manhã do dia 18 de março de 1987. Segundo a reconstrução feita pela polícia, baseada nas anotações de Valdeci e em depoimentos colhidos anos depois, o agricultor decidiu confrontar Joaquim sobre o que estava acontecendo. Ele levou o caderno com suas observações e ameaçou denunciar tudo às autoridades. Joaquim, desesperado, chamou 2 comparsas que estavam envolvidos no esquema: Mário Henrique Costa, funcionário corrupto da Secretaria de Agricultura, e Cláudio Nogueira Ramos, contador que havia falsificado os documentos para o desvio das verbas. Os 3 homens se encontraram com Valdeci no silo, local escolhido por ser isolado e discreto. O que deveria ser uma negociação para comprar o silêncio de Valdeci se transformou numa discussão acalorada. O agricultor, homem honesto e religioso, se recusava a aceitar dinheiro para ficar calado. Ameaçava ir à polícia, denunciar tudo, devolver o dinheiro aos cofres públicos. Era uma ameaça inaceitável para homens que já estavam envolvidos até o pescoço num crime de grande proporção. A morte de Valdeci foi acidental, segundo a versão que emergiria anos depois. Durante a discussão, Mário Henrique o empurrou com força. Valdeci bateu a cabeça numa quina de ferro do equipamento do silo e morreu instantaneamente. Os 3 homens, em pânico, decidiram esconder o corpo e simular um desaparecimento. Enterraram Valdeci numa cova profunda, no mesmo local onde já estava escondido o dinheiro desviado. Usaram cal virgem para acelerar a decomposição e cobriram tudo com uma nova camada de concreto, disfarçada como reparo no piso do silo. A caminhonete foi deixada no local para simular que ele havia chegado ali e desaparecido misteriosamente. O plano funcionou por 19 anos. Joaquim vendeu suas terras logo depois do desaparecimento de Valdeci e se mudou para Brasília, onde montou um escritório de contabilidade. Mário Henrique foi promovido na Secretaria de Agricultura e se aposentou como diretor regional. Cláudio abriu um cartório em Catalão e se tornou uma pessoa respeitada na cidade. Mas a descoberta da mala no silo desencadeou uma investigação que não teve como parar. A Polícia Federal foi chamada para investigar o esquema de corrupção. O Ministério Público entrou com ações criminais contra todos os envolvidos. A imprensa nacional repercutiu o caso como exemplo da impunidade que reinava no país nas décadas passadas. Joaquim Batista Silva, aos 72 anos e sofrendo de Alzheimer em estágio inicial, foi o primeiro a confessar. Quando os federais bateram na porta de seu apartamento em Brasília, ele desmoronou completamente. Chorou como uma criança. Disse que não conseguia mais dormir direito há 19 anos, que via o rosto de Valdeci todas as noites. Ele não parava de repetir que foi um acidente. Lembra o delegado federal responsável pelo caso. Dizia que nunca quiseram matar ninguém, que só queriam que ele ficasse quieto. Mas quando percebeu que Valdeci era um homem íntegro demais para aceitar suborno, já era tarde. Mário Henrique e Cláudio tentaram negar tudo, mas as evidências eram irrefutáveis. O dinheiro encontrado no silo correspondia exatamente ao valor desviado dos cofres públicos em 1987. Documentos apreendidos nas casas dos acusados confirmavam a participação de todos no esquema, e testemunhas que na época tiveram medo de falar começaram a aparecer, contando detalhes que corroboravam a versão da investigação. Em setembro de 2007, os 3 homens foram condenados. Joaquim pegou 15 anos por homicídio culposo e formação de quadrilha. Mário Henrique e Cláudio foram condenados a 12 anos cada um pelos mesmos crimes. O dinheiro recuperado, corrigido pela inflação,
foi devolvido aos cofres públicos do estado de Goiás. Cremilda Nunes não viveu para ver a condenação dos assassinos do marido. Morreu de infarto em julho de 2006, 2 meses depois da descoberta no silo. Suas filhas acreditam que a revelação da verdade foi um choque grande demais para o coração já fragilizado de uma mulher que passou 19 anos sem saber o que havia acontecido com o homem da sua vida. Mãe sempre disse que sentia a presença do pai perto do silo. Conta Aparecida, emocionada. Agora a gente entende por quê. Ele estava ali o tempo todo, esperando que alguém descobrisse a verdade. O silo da fazenda Santa Bárbara foi demolido por ordem judicial em 2008. Edilson Marques, que havia comprado a propriedade com sonhos de prosperidade, desistiu da agricultura e vendeu as terras para uma usina de álcool. Hoje, no local onde ficava o silo, cresce um canavial que se estende até o horizonte. Mas os moradores mais antigos de Catalão ainda se lembram da história de Valdeci Nunes, o agricultor honesto que morreu por não aceitar ser cúmplice de um crime. Sua imagem foi reabilitada, e ele é lembrado como um homem íntegro que pagou com a vida por tentar fazer a coisa certa. Na pequena capela de São Sebastião, onde Valdeci frequentava as missas de domingo, há uma placa em sua homenagem, a memória de Valdeci Nunes, 1944-1987, que preferiu morrer a compactuar com a corrupção. Exemplo de honestidade para as futuras gerações. E às vezes, quando o vento sopra forte pelo cerrado de Catalão, os mais velhos juram que ainda podem ouvir o ronco distante de uma caminhonete Ford azul, como se Valdeci finalmente tivesse encontrado o caminho de casa.